Olá, alunos, bom dia. Aqui é a professora Águia, E aí nós vamos começar o assunto de movimento uniforme, dando sequência a sequência do livro didático, ok? Lembrando, ó, fazendo um pequeno lembrete, nós já estudamos o que é posição, o que é deslocamento, o que é velocidade, o que é trajetória. E para nós continuarmos o assunto de movimento uniforme, nós precisamos lembrar do que é velocidade média e velocidade escalar média. Primeiro, velocidade média é o quê? Velocidade média é uma grandeza vetorial. Se é uma grandeza vetorial, ela precisa do quê? De módulo, ela tem um módulo, ela tem uma direção e ela tem um sentido, ok? A velocidade média, essa daqui é a equação que estabelece a velocidade média, percebe? Ela tem um ΔS. O que é esse ΔS? É o deslocamento da posição final menos a posição inicial. E esse ΔT é a mesma coisa, tempo final menos o tempo inicial. A velocidade média ela se preocupa muito com isso, com o deslocamento que teve de um ponto A até um ponto B por um determinado intervalo de tempo. Ok? Imagine a seguinte situação, que nós saímos daqui de Manaus com destino a Presidente Figueiredo. Manaus é o quê? Nossa posição inicial. Presidente Figueiredo seria a nossa posição final, ok? Nós percorremos essa distância por um determinado intervalo de tempo. E vamos supor que deu exatamente essa velocidade média que quando nós fizemos o cálculo, deu aproximadamente 80 km por hora. Atenção para a pergunta. Se deu 80 km por hora a velocidade, quer dizer que essa foi a velocidade que nós adquirimos durante todo o percurso? Quem respondeu não, acertou. Nós poderíamos ter adquirido várias velocidades, 60, 80, 90, mas quando nós pegamos a distância Manaus-Presidente Figueiredo e dividimos pelo tempo que demoramos para chegar em Presidente Figueiredo, a nossa velocidade média deu aproximada a 80 km por hora. Isso quer dizer o quê? Que a média que a média estabelecida entre a distância pelo tempo deu 80, ok? E não que durante todo o percurso fizemos 80 km por hora. Agora, a velocidade escalar média, percebe que até a equação é diferente. Olha aqui, pessoal, V de velocidade, E de escalar e M de média, tá bom? Velocidade escalar média, ok? Percebe que até a equação é diferente? Voltando lá no slide anterior, olha como é estabelecido o deslocamento, ΔS. ΔS, ele se preocupa com a posição final menos a posição inicial. E aqui na velocidade escalar média, ela não se preocupa com isso. Olha com que ela se preocupa, apenas com esse deslocamento, com essa distância percorrida. Então, um exemplo clássico de velocidade escalar média é um exemplo de um nadador que ele percorre 100 metros rasos ali, né? Vamos lá. Pense que o nadador ele percorre 100 metros rasos em 1 minuto e meio, 1 segundo e meio, quer dizer. Qual é a velocidade escalar média? Só fazer essa divisão. Então, qual é a diferença entre velocidade média e velocidade escalar média? Velocidade média se preocupa com a posição inicial e a posição final. Velocidade escalar média se preocupa apenas com esse deslocamento, com essa distância. Isso mesmo. Continuando. O que é movimento uniforme? Imagine que você está caminhando com a sua colega, com seu colega, e você está naquele assunto bem legal, e você não tem aquela preocupação em andar rápido, porque não tem ninguém esperando vocês. Então vocês estão andando calmamente. Olha um exemplo interessante. Imagine que vocês saíram de casa cedo para ir à escola, né? Vocês saíram cedo, vocês não têm aquela preocupação, estou atrasado. Então você vai andar devagar, com calma, né? Quer dizer que a distância entre cada passo de vocês vai ser igual, no intervalo de tempo igual. Agora, se vocês estivessem atrasados, aí seria um outro movimento.
Mas movimento uniforme é estabelecido em um objeto que percorre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Ok? Seguindo, pessoal, aqui nós temos um exemplo do que é um movimento progressivo, que é um movimento retrógrado. Um movimento progressivo é aquele movimento em que a posição final ele é maior que a distância inicial, que a posição inicial. Se a posição final é maior, olha esse sinalzinho aqui de maior, que a posição inicial, quer dizer que o movimento é progressivo. E se a posição final for menor que a posição inicial, quer dizer que é um movimento retrógrado. O movimento progressivo também pode ser considerado, por exemplo, você imagine que você está numa reta numérica. Vou tentar trazer aqui um exemplo aqui para vocês. Ó, eu abri aqui esse aplicativo, deixa eu ver se eu vou colocar o link desse aplicativo para vocês aí na descrição desse vídeo, tá bom? É o que acontece. Esse aqui é um aplicativo chamado PhET. Aqui, ó, PhET. Ele é de simulações computacionais das ciências, né? De física, química, biologia e também matemática. Matemática não é uma ciência, mas também tem simulações aqui dele. E aqui, ó, nós temos aqui uma reta numérica, para ilustrar melhor para vocês, uma reta numérica. E o homenzinho aqui, ó, ele tá na posição 0. Vamos colocar esse homenzinho na posição 4. Na posição 4. E eu vou fazer esse homenzinho andar da posição 4 até a posição 10. A 0,2 metros por segundo. Vamos iniciar aqui. Vamos fazer ele andar. Opa, aconteceu algum erro aqui, pessoal. Só um instante. Voltando aqui. Colocar 1 metro. Que tá andando 1 metro por segundo. Ó. E chegou. Então, ele saiu daqui dessa posição 4 e se deslocou até a posição 10. Foi um movimento progressivo, percebe? A posição final dele é 10 e a posição inicial é 4. Quando a posição final for maior que a posição inicial, quer dizer que é um movimento progressivo. Agora, se ele estivesse aqui na posição 10 e se deslocasse até a posição 4, então a posição final dele seria 4 e a posição inicial seria 10. Aí seria um movimento retrógrado. Por quê? Porque a posição final é menor que a posição inicial. É como se eu fizesse ele andar para trás, ok? Esse é um exemplo clássico. Voltando, nossa aula. Tá aqui, eu acho interessante vocês anotarem todas as informações no caderno, tá bom, pessoal? Tome como sala de aula mesmo, por favor. Vamos lá. Seguindo aqui agora esse exemplo aqui. Vamos lá. Delta S. Delta S porque é deslocamento. Vamos lá. Vamos considerar aqui, em vez de ser a posição 2, ser a posição 1 e aqui ser a posição 0. Ok? Posição 1, pessoal. Qual é a distância? Qual é a posição que ele está na posição 1? 470 quilômetros, né? 470 quilômetros, anotamos aqui. E a posição inicial, esse S0 aqui, é 390 quilômetros. Quanto é que dá a posição dele, pessoal? Posição dele, 470 menos 390, 80 quilômetros. Isso mesmo. Se vocês fizerem S5 menos S4, vai dar 80 quilômetros. S4 menos S3 vai dar 80 quilômetros. E assim sucessivamente. O que isso está mostrando? Que é um movimento retilíneo uniforme. O que é movimento retilíneo uniforme? Movimento retilíneo uniforme é quando ele percorre uma grande distância em linha reta.
tá bom? E voltando o que é movimento uniforme, percorre posições iguais em intervalo de tempos iguais. Então, se você fizer aqui, ó, tempo T5 menos T4 vai dar 1 hora aqui, e assim sucessivamente. Então, comprovando o movimento uniforme, tá bom? Vamos seguindo aqui. Vamos estabelecer aqui a equação horária. Vamos estabelecer a equação horária. A equação horária, para você estabelecer ela, vocês vão ter que relembrar, voltar lá o que é velocidade média, aqui. Vocês vão ter que tomar aqui a velocidade média, o Vm igual a V. Esse ΔS aqui, ó, ele é o deslocamento da posição final menos a posição inicial. E esse ΔT, que é o tempo final menos o tempo inicial. Vamos equacionar agora. Colocar o V, como já foi determinado, é igual. Agora nós vamos multiplicar aqui, ó. Nós já colocamos, né? V é igual posição final menos a posição inicial e tempo final menos tempo inicial. Vamos agora colocar esses dois aqui em evidência. Vamos multiplicar a velocidade pelo tempo. Vai ficar como? Vamos fazendo aí, pessoal. Vamos me ajudando. T, só aqui, colocar. Fecha parêntese. Fecha parêntese. Fecha parêntese. É igual posição final menos a posição inicial. Agora, nós temos aqui que a velocidade está diretamente relacionada com o tempo, que é igual à posição final menos a posição inicial. Vamos colocar esse S aqui em evidência. Apenas o S, tá bom? Aqui, ó, a posição final em evidência. Vai ficar. Posição final é igual. Velocidade média pelo tempo. Se estava depois do igual, estava negativo, quando eu passar para antes do igual, vai vir com que sinal? Sinal contrário, positivo. Muito bem. S0. Agora, só para organizar a equação para ela ficar bem bonitinha, vai ficar posição inicial. Só um instante, pessoal. Para ficar bem bonitinha, nós vamos colocar desculpa. Aqui. Posição final é igual a S0 mais V multiplicado o tempo. Essa daqui é a equação horária do movimento, ok? Anotem aí, equação horária do movimento. MRU, movimento retilíneo uniforme. Aqui, ó, essa daqui é a equação. Ok? E eu preparei um exemplo bem legal para nós desenvolvermos. E vamos fazer o exemplo. Vamos lá. Vamos ler, ó, esse exemplo está no livro de vocês, na página 76, questão número 3, tá bom? Vou fazer como exemplo para vocês. Uma empresa de transportes precisa efetuar a entrega de uma encomenda o mais breve possível. Para tanto, a equipe de logística
analisa os trechos, analisa o trajeto desta empresa até o local de entrega. Ela verifica que o trajeto tem dois trechos, tem o trecho 1 e o trecho 2. No trecho 1, de distâncias diferentes e velocidades máximas permitidas diferentes, nesse primeiro trecho a velocidade máxima permitida é quanto? 80 km por hora. Anotem aí, 80 km por hora. E a distância a ser percorrida é de 80 km. É bom grifar. 80 km. No segundo trecho, agora está falando no segundo trecho, cujo comprimento vale 60 km. Então aqui, o comprimento é 60 km. Movimento é 60 km. A velocidade máxima permitida é 120 km por hora. 120 km por hora. Supondo que as condições de trânsito sejam favoráveis para que o veículo da empresa ande continuadamente na velocidade máxima permitida, qual será o tempo necessário em horas para realizar a entrega? Então, primeiro vocês devem achar o tempo. Vocês devem achar o tempo nesse primeiro trajeto e depois achar o tempo nesse segundo trajeto. Ok? Tentei aqui deixar, mas ficou maiúsculo. Isso aqui. Quando vocês acharem o tempo no trecho 1 e o tempo no trecho 2, então vocês vai o tempo total de viagem será dado pela soma do tempo final, tempo total, ele é igual ao trajeto, o tempo em 1 mais o tempo que é o tempo em 2. E vocês vão achar a resposta. Colocando na... Eu vou dar uma pausa para poder colocar a equação aqui, tá, pessoal? Já volto. Retomando aqui, pessoal. Agora, primeiro, velocidade média é o quê? Deslocamento pelo tempo. Qual é o valor do deslocamento? 80. O valor do... Desculpa, pessoal, eu errei aqui. Só uma pausa novamente. Retomando aqui, pessoal, o que é a velocidade média? Qual é a equação da velocidade média? Voltando lá para o slide, velocidade média é isso daqui, ó. Velocidade média é a distância pelo tempo. Mas lá na equação eu quero achar esse tempozinho aqui. Então, eu vou pegar essa velocidade média, vou colocar aqui no lugar do tempo. E vou colocar o tempo aqui. Então, eu vou achar vou colocar a distância dividido pelo tempo. Desculpa, distância dividida pela velocidade. Então, bora lá voltar na equação. O tempo é igual a distância de 80 dividido por 80 também, que é a velocidade. Olha como vai ficar a equação. Como vai ficar aqui a equação? Tempo é igual a distância. Distância é quanto? 80. 80. Dividido qual é a velocidade? 80 também. Só. Então, isso é igual. 80 dividido por 80.
Se está em horas, eu vou de quilômetro dividir com quilômetro, vai sobrar apenas horas. Aí coloco H aqui. Perfeito. Mesma coisa vai acontecer agora no segundo trecho. No primeiro trecho levou 1 hora. E no segundo trecho vai ficar mesma equação. Vou tentar copiar aqui para ver se eu consigo andar mais rápido. Ctrl V. Isso. Aqui, pessoal, consegui. O deslocamento foi quanto aqui? É de 60. 60. 60. E o tempo, desculpa, a velocidade, 120. Aqui vocês podem cancelar o zero com esse zero, né? O zero de cima aqui, ó. Esse zero aqui com esse zero, vai ficar 6 dividido para 12. Que vocês vão chegar ao valor de 0,5 horas. Faça uma divisãozinha aí para vocês verem como vai chegar nesse 0,5, para vocês comprovarem. Então, o tempo total é igual. Qual foi o tempo no trajeto 1? Foi de 1 hora. Mais o tempo no trajeto 2 foi de meia hora, 0,5. Tempo total, é só somar, que vai dar igual 1 hora e 30 minutos. No livro de vocês, a resposta é a letra C, C de casa. Pessoal, então foi isso, tá bom? Estou tentando ajudar vocês da melhor forma possível. Vou passar uma listinha de exercício lá no Google Acadêmico. Fiquem de olho, façam a listinha de exercício. Vou dar um tempo bem generoso para vocês fazerem. E se cuidem, pessoal. Fiquem em casa, usem álcool em gel. Se cuidem, é tempo de se prevenir. Tchau!